manhã conosco, né? Eu sempre falo que a conexão é a alma do nosso negócio, tá? Então, cadastrou um novo, conecta no sistema, conecta nas nossas reuniões matinais. Eu não sei, tem muitas pessoas que não conseguem estar aqui de manhã, né? Porque trabalham uma série de compromissos que desenvolve raiva como plano B. Mas assistam gravado, tá? Assistam gravados, orientem a equipe de vocês, as pessoas aí que não estão conseguindo se conectar conosco para assistir gravado, tá? Porque a gente sabe, tá careca de saber que brasa longe da fogueira apaga e apaga mesmo, né? Olha só que bacana, né? A Deia vai fazer um evento lá em Joinville, né? Então, movimento chama movimento, movimento gera movimento. E da mesma forma que nós começamos aqui em São Paulo, ela vai dar sequência lá em Joinville, já está juntando todo o pessoal da região, Curitiba, Florianópolis, Vale do Itajaí, Blumenau. É isso. Então, assim, a gente precisa começar, dar o primeiro passo para as coisas acontecer, e foi o que aconteceu aqui, né? Quando a gente começou essa ação, já fazem 2 meses, vamos começar uma ação? Aí o Fernão falou assim, quando? Eu falei, amanhã. Amanhã? Eu falei, amanhã. E é assim, gente. Então, dê o primeiro passo, tá? Que tudo acontece. Quando vocês entram em movimento, o universo conspira, tá? E a coisa começa a acontecer. Ué, o que que aconteceu aqui? E eu queria saber, antes de passar aqui para minha amiga, a minha amiga de infância, eu queria saber quem estava ontem no plano do Canina. Parabéns, né? Aprender um pouquinho mais, ouvir planos de redes diferentes, uma palavra diferente, dá uma virada de chave, né? A gente aumenta o nosso vocabulário. E quem estava ontem estava com convidado. Gente, parabéns, é isso aí. A gente tem que aumentar a nossa base, colocar mais gente no funil, tá? Porque a quantidade que a gente está colocando ainda é pouca, né? Então a gente tem que colocar, porque a quantidade de pessoa que entra e que sai está muito maior. Então a gente tem que aumentar essa quantidade de colocar gente no funil, tá? Então, se vocês querem construir aí um negócio grande na Hive, o momento é agora, aproveitar esse plano de expansão 2025 e falar com todo mundo, né? Que o pessoal tá raso, então a gente tem que oferecer esse presente para as pessoas. Agora eu vou chamar minha amiga de infância, que ela tem uma pessoa super especial para apresentar, que vem contar a história dela, né? Nós temos pessoas incríveis aqui conectadas, com histórias incríveis. Eu acho muito importante a gente conhecer cada um dos afiliados que estão fazendo história na Hive, né? Então vem para cá, minha amiga Andréia, fala da nossa convidada especial de hoje. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Minha missão aqui hoje é muito importante dar boas-vindas a essa maravilhosa aqui. Mas antes quero dar parabéns aí, Socorro, Benilton, a Érica, a Fátima, a Karen, todo mundo aí que colocou vários convidados ontem na reunião. Parabéns, parabéns. Eu consegui colocar uma. Agora eu vou agarrar ela. Então, agora eu quero compartilhar aqui essa tela para vocês verem bem o rostinho dela, gravar bem o rostinho dessa mulher. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui a Miriam Rezende, ela é lá do Rio de Janeiro, ela não é da minha equipe, é da equipe da Claudirene Mittelman. A gente trabalha junto já faz um bom tempo, fizemos várias ações juntas, então eu acompanho o trabalho dela mais de perto. E eu vejo quanto ela é uma pessoa guerreira, uma pessoa dedicada, uma pessoa resiliente, focada, determinada, uma pessoa que se envolve realmente no processo. Ela faz aquilo que a gente deveria fazer. É interessada em conhecer os produtos, em de fato saber a necessidade do cliente, vai atrás, busca, tem alguma dúvida em relação ao produto, pode chamar ela que ela vai ter a resposta. Ou pelo menos ela sabe aonde procurar. Isso é um dos pontos que eu acho fantástico aí do profissionalismo dela. E não é à toa que ela vem crescendo, se destacando, né? E
tem uma facilidade enorme de pegar depoimentos, maiores e melhores depoimentos que a gente tem circulando por aí foram clientes dela, são clientes dela. E além disso, ela vem fazendo um trabalho também, ganhando indicações por conta do profissionalismo. Ela nem precisa pedir, já vem indicação de cliente, cliente já indica para outro cliente porque sabe que o produto funciona e que o atendimento dela é excepcional. Então, e sem mais delongas, quero aqui chamar a Miriam Rezende, seja super bem-vinda. Queremos ou te ouvir, queremos conhecer a tua história e queremos aprender com você. Então, a palavra é tua. Oi, gente, bom dia. Nossa, com essa recepção assim, eu fico assim com aquele nozinho na garganta, né? Mas assim, é muito bom estar aqui com vocês, né? A gente já teve muitos momentos assim, eu fiquei muito feliz quando vocês retomaram essa estratégia, né, de trazer, eu falo assim, pessoas comuns, né? Eu falo assim, por que comuns? A gente está na construção, a gente está no caminho, mas com certeza a gente sempre pode contribuir e aprender, né? E eu sempre falo dessa troca. E aí, assim, eu tenho aqui um roteirozinho aqui para seguir, porque se deixar por minha conta, eu falo demais. Mas, enfim, é um prazer, gente, vir aqui compartilhar com vocês, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Por que que eu faço raiva? Né? Então, seguindo esse roteirinho, a raiva chegou na minha vida assim, num momento muito especial, né? Na verdade, foi um momento de continuidade. E aí, antes de falar da raiva, eu preciso falar um pouquinho, dar um passo atrás para falar da minha experiência como começou, né? Então, assim, eu entrei na venda direta num momento de dor, sabe? O aprendizado pela dor, que é o pior momento da gente aprender. Mas a gente aprende e tudo tem um motivo, e a gente só compreende isso mais tarde, né? Então, assim, eu passei por um processo muito delicado, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que é importante trazer essa trajetória, né? Aos 14 anos, então fui CLT quase por 30 anos. Saí do regime CLT em 2017 e resolvi empreender com o meu negócio próprio, né? Então eu abri uma papelaria e aí assim uma papelaria no bairro, pertinho de casa, e eu achei que ia ser ótimo. Eu sempre me desafiei muito, só que eram os recursos limitados, trabalhando com a própria família e aí tendo que me desdobrar. E nesse meio tempo veio a pandemia, né? No meio desse caminho, e a pandemia assim deu um solavanco muito grande assim na nossa família. De repente, assim, em 5 dias, meus pais, né, minha mãe e meu pai, isso me emociona falar, eles partiram, né? Mas aí que a minha ficha caiu, porque eu estava num momento assim de saúde muito ruim, num quadro de obesidade e com uma filha de 8 anos também com uma condição de saúde ruim, colesterol elevado. E aí vivendo aquele luto assim repentino, a médica da minha filha fala que se ela contraísse Covid, que infelizmente ela tinha que ser dura comigo, mas que provavelmente eu viveria o luto novamente. E como fazer dieta, né, numa criança de 8 anos, né? Com. Deixa eu só tirar o som aqui. Numa criança de 8 anos, se eu estava num quadro de saúde ruim. E aí foi a hora que eu precisei me cuidar. Cuidar de mim, para cuidar da minha filha, né? E com isso eu encontrei a suplementação. Aí começou o meu divisor de águas, né? Esse divisor de águas foi a suplementação de qualidade. E eu ouço isso dos meus clientes, eu falo assim para eles, comigo também foi assim. Porque durante 5 meses eu comprei o que era mais barato, que cabia no meu bolso, mas que não trazia resultado. E apenas um pote de produto eu tive esse resultado. E aí esse divisor de águas me mostrou que eu tinha ali uma oportunidade, porque as pessoas começaram a perceber os meus resultados e perguntar o que eu estava fazendo, e aí eu entendi que tinha uma oportunidade aí de negócio que eu podia usar aquilo a meu favor. Foi assim que eu comecei, e aí vivi uma experiência aí, né, antes da chegada da raiva. Quando essa experiência encerrou esse ciclo, eu cheguei à conclusão que eu não poderia mais viver sem a suplementação, porque eu fiz assim uma mudança de saúde assim e me levou assim para um outro patamar, sabe? Eu tinha muitos problemas relacionados à coluna, eu vivia, né, dependente de medicamentos, os nomes todos, usei vários, e eram medicamentos pesados que me deixavam num quadro também de ansiedade, então eu fazia acompanhamento com diversos profissionais da saúde para controlar aquele quadro e muito remédio, e isso, ansiedade, obesidade e a série de doenças que a medicação traz quando você não entende que tem outras soluções.
E aí, junto dessa suplementação de qualidade, veio aí essa orientação também que a gente às vezes tem fórmulas simples, né, para cuidar da saúde, que não é só a suplementação, e aí unir esforços, que é a proposta que a Hive traz para a gente, né? Então, a Hive, quando a Hive surgiu, eu falei, eu tenho certeza que eu quero isso para minha vida. Então, eu apostei, né, como tantos pioneiros que tem aqui nessa sala, a continuar empreendendo naquilo que eu já tinha resultado e em função de confiança. Acho que esse é um ponto que para mim foi muito decisivo para continuar a empreender com a Raiva. A gente tem que confiar, né? Primeiro na gente e também depois naquelas pessoas que estão ali naquela condução. Então, assim, o que que eu precisaria fazer? E eu iniciei esse processo. Então, hoje, eu sempre falo, né? Eu percebo isso. A minha construção, ela segue o meu ritmo. Então, eu não cobro de ninguém, eu não cobro da minha líder, porque de que forma eu vou corresponder? Quando a gente muito cobra, a gente tem que estar correspondendo à expectativa. Então, eu falo, o que que eu consigo fazer? E eu vou buscando as minhas estratégias, tá? Para atender isso. No início, eu confesso para vocês que eu ficava assim, bastante irritada, porque assim, eu descobri aquilo e eu queria falar aquilo para as pessoas, que aquilo tinha mudado a minha realidade de saúde, mas as pessoas não acreditavam. Só que eu vivi isso dentro da minha casa. O meu marido, ele não acreditava. Então, como que eu vou brigar com os meus clientes se eu vivi isso assim, uma pessoa que estava ali do meu lado? Ele dizia para mim: você é poliana demais, você acredita em tudo que te falam. E aí, assim, ele não comprou de mim, primeiro, eu tive que dar de presente para ele entender. E hoje, a realidade dele de saúde também mudou, é outra. Meu marido ficou 3 anos sem poder jogar bola, com um quadro que me limitava ele, né, que era no quadril, né, e com isso, quando ele usou, ele falou, nossa, isso é verdade. Então, assim, hoje, todo problema que eu enfrento com o cliente, né, de resistir, de achar que não funciona, eu já vivi. Então, por isso que eu acho que eu vou desenvolvendo essa resiliência, essa persistência, né, porque é comum, as pessoas estão cercadas por crenças, né, e por até orientação de bons profissionais. Por quê? Esses bons profissionais também podem não conhecer. E aí no início eu falava, gente, mas eu não sou médica, eu não sou nutricionista, como é que eu vou conseguir vencer isso? E assim, gente, não adianta. A melhor propaganda que existe é a boca a boca. Então, eu falo para as pessoas, é claro, no início eu falava demais e ouvia menos, mas aprendi aqui que a gente tem que saber ouvir. E aí eu venho, assim, pouco a pouco, construindo essa autoridade, porque hoje eu ouço dos clientes, eu estava aqui, o Cadu, hoje, quanta coisa ele falou. Hoje as pessoas, elas chegam para mim e perguntam se eu sou nutricionista. Eu falo, não, mas eu gosto de estudar os produtos que eu uso para ter segurança para compartilhar com vocês. Então, às vezes, gente, eu vou no detalhe do produto. Hoje, é assim, e é o meu carro-chefe, essa questão de tirar as pessoas do quadro de dor. Então, assim, eu vou lá e vou observar. Tem cliente que chega para mim, ah, mas o meu médico passou isso aqui. Eu falei, ah, legal, mas compartilhe com ele essa fórmula aqui. Porque esse produto tem essa e essa substância que elas são antigas. O meu traz uma substância, eu já pesquisei, eu sei os nomes todos. Eu falo, essa substância aqui que tem no nosso produto, ela é mais moderna e ela, em sintonia com esses outros ingredientes, traz resultados muito mais eficazes. Se você pesquisar, eu mando para a pessoa, pesquisa aí para você comprovar como isso. Então, assim, é um processo que demora, mas eu não tenho pressa. Sabe por quê? No tempo que eu tive o meu negócio, as coisas não aconteciam assim. O meu esforço era muito maior. Então, hoje eu uni ao meu trabalho, né? Que assim, é claro, hoje eu trabalho da minha casa, eu consigo, com a suplementação, né? Com esse, estando aqui me dedicando a aprender, a compartilhar, eu, o meu investimento em saúde, o investimento na saúde do meu marido, e aí eu trouxe muitas outras pessoas, né? Minha irmã também já empreende aqui comigo, os meus clientes, então todos são unânimes em dizer para mim. Essas são as coisas que eu ouço diariamente dos meus clientes. É, usar suplemento da raiva é melhor do que ter plano de saúde. A raiva mudou minha realidade. Gratidão a Deus e a você. Então, assim, isso, gente, para mim é tão gratificante e eu vivo isso. Então, assim, eu faço isso com muito amor, com respeito. Eu não forço ninguém a comprar. Eu não crio expectativas de que vai ser um produto só, um pote só. Eu falo, é um investimento, é um cuidado. Não existe solução milagrosa.
Com tudo isso eu falo. A gente está numa sociedade imediatista que as pessoas querem milagre. E eu falo, eu não vendo essa solução milagrosa. Eu vendo uma realidade que a gente precisa pensar o quanto a gente vai precisar mudar o nosso dia a dia. E eu falo assim, gente, não adianta só comprar meu suplemento e continuar sem cuidar do que come, sem fazer uma atividade física. O resultado não acontece para todo mundo da mesma forma. Então, eu venho trazendo isso, sabe? Dentro dessa estratégia, né? De respeitar o que a pessoa precisa. Não quero só vender o que eu tenho. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Porque a gente não precisa ter aquele monte de estoque, não precisa fazer altos investimentos. Enfim, é focar em trazer o melhor para as pessoas e eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu sempre falo, essa empatia, eu falo, eu gostaria de ser tratada assim, eu gostaria que minha filha fosse tratada assim. Então, eu me coloco no lugar do cliente, sabe? E eu falo assim, meu marido, mas às vezes você vai vender pouco se você diz para ela que não é um produto só. Uma vez ele disse isso para mim, eu falei assim, não, mas eu não posso vender o colágeno dizendo que um produto só funciona. Se ela tiver dinheiro para comprar um só, não adianta. Então, eu não quero ter um cliente, eu quero ter várias pessoas que usem e que compartilhem. E aí, hoje eu chego assim para os clientes e falo, olha, você me ajuda? Então assim, eu peço mesmo, sabe? Eu falo assim, eu preciso da sua ajuda, porque assim, como que eu vou fazer essa informação chegar? E aí, eu sou muito da venda raiz, né? Eu tive a papelaria, mas eu trabalho com atendimento desde muito nova. Então, eu já trabalhei em padaria, em supermercado, então sempre assim com atendimento ao público. As pessoas percebiam esse meu perfil e me colocavam mais para estar assim nesse atendimento ao público. E eu chego e falo: você me ajuda a levar essa realidade, essa solução de saúde para outras pessoas? Porque eu não sou médica e essa credibilidade eu preciso. Então, eu faço esse pedido assim natural e as pessoas vão me ajudando, vão indicando, aí eu vou criando soluções para que elas continuem me indicando, vou atualizando. Então, assim, eu não uso muito o meu resultado, não, sabe? Eu só uso o meu resultado depois que a pessoa viveu o resultado dela. Eu pego o resultado dos meus clientes. Porque se eu uso o meu resultado, vamos dizer que isso é papo de vendedor. Porque, assim, quando a gente fala em resultado de exames, eu tenho tudo para provar. E aí eu tenho essa segurança. Olha aqui, esse aqui. Então, é isso. Flui naturalmente, né? Mas a gente tem que ter essa constância, esse respeito, e cada um respeitar o seu limite. Eu não fico me preocupada se tem gente fazendo mais e melhor, que acabou de chegar e já está sentando na janela, isso não me incomoda, porque eu sei que sou eu. Aqui a gente faz investimento, a gente que sabe aonde a panela ali, né, a colher, né, esquenta, né? Então eu fico assim focado no que eu tenho para fazer e eu falo, todo mundo que se aproxima de mim, né, eu tenho essa facilidade, eu gosto de gente, então assim, eu sempre falo, olha, mas será que é assim mesmo? Será que a gente não tem que fazer? Qual é o nosso papel? Então, isso eu trago. Eu falo isso, ó, não adianta a gente esperar, a gente tem que a gente criar as nossas soluções e assim vai, né? Eu vou criando e agora eu quero criar um fã-clube. Se alguém quiser, eu quero criar algum fã-clube, porque tem produtos que as pessoas se apaixonam e eu falei assim, mas tem que ser o fã-clube da raiva. Hoje o Cadu falou uma frase aí que eu falei assim, eu quase discordei dele no ar, né? Mas eu tenho meus limites, né, para impulsividade. Porque ele falou que nem todo mundo precisa de produto da Hybe. Eu não entendo assim, sabe por quê? Eu fico com a escuta, sabe? É na fila do mercado, é na igreja. Aí, gente, tem sempre uma solução, entendeu? Sempre tem. Aí, Andréia, ó, passa aí, ó, falando assim de deixar você, de repente você quer fazer uma pergunta. Eu vi aqui que faltam dois pontinhos aqui para eu responder relacionados a negócio, a equipe, mas dá uma oportunidade para você falar. Gente, que fantástico! Meu, que história incrível! Primeiro queria agradecer, né, pela Miriam ter aceitado. Achei muito, assim, pertinente o que ela falou, né? Eu e a Andréia, nós estamos aqui, gente, para dar voz a vocês, né? Voz para quem? Para quem está conectado, voz para quem está em movimento, voz para quem está produzindo, para quem está trabalhando, para quem está fazendo a raiva acontecer, tá? Então é por isso que a gente está aqui. E quem ainda não foi chamado
Aguarde o nosso contato, que nós entraremos em contato, né, Deia? Eu queria fazer umas perguntas, eu não sei se tem pergunta no chat. Primeiro, eu queria saber, a Miriam fala com tanta propriedade, né? Eu já ouvi aqui da líder dela que ela é super organizada, e eu também ouvi dela que ela é autorresponsável, que ela não tem que cobrar nada da upline dela, né? Que se ela for cobrar, ela tem que entregar resultado. E é isso mesmo, Miriam, você está de parabéns, né? Eu queria saber quanto tempo você está na Hive, se você já veio da outra empresa ou se a Hive é a primeira empresa que você trabalha, tá? A outra pergunta é: hoje você só faz Hive ou Hive é um plus, é um plano B? É, maridos e mulheres que estão aqui e que ainda, né, os seus cônjuges não compraram a ideia da Hive, não percam a esperança, porque o meu marido foi assim, o marido da Miriam foi assim, né? Depois eu e André, a gente também vai ter o nosso tempo de contar a nossa história. O Milton só veio depois de 1 ano e 7 meses, né? Então, todo mundo que está aqui, que tem, não percam as esperanças, tá? Que uma hora eles vão estar conosco também, né? E o que eu acho muito bacana, o que eu achei o respeito que a Miriam tem pelos clientes dela, é se colocar no lugar da pessoa. Então, é sempre eu falo assim: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Respeito, né? Respeite a pessoa. Miriam, você pode responder então as perguntas aqui, as Nossa, dúvidas? Quanto sim. tempo você está na Hive? Então, eu sou pioneira na Hive, né? Eu fiz a transição da outra empresa. Na outra empresa eu entrei em dezembro de 2021, mas assim, o meu marido, a experiência dele foi foi logo em fevereiro, ele já tinha esse resultado, mas eu tive que presentear, né, como eu falei. Então hoje eu não faço, eu só faço Hive, mas eu tenho uma demanda enorme porque eu cuido da minha casa. Então, assim, sabe aquele que você sempre que você via assim, ai, gente, é ótimo poder cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Só que a casa sobrecarrega a gente, né? As demandas da casa. E aí o que que acontece? Eu preciso hoje estabelecer uma disciplina para trabalhar, porque eu fico assim, quando eu olho o celular, tem demanda de cliente, aí eu paro o que eu estou fazendo para responder. E assim, eu percebo que eu produzo muito mais quando eu estabeleço horários, mas assim, se deixar, eu quero só trabalhar com isso. Mas hoje eu não posso, né? Eu tenho uma entrega que eu preciso fazer aqui para minha família, para mim mesma. E aí, quando eu vejo que está tudo acumulado, eu falo, gente, agora eu saio correndo para resolver tudo. Porque isso aqui me encanta. Essa é a realidade. Eu ontem recebi um depoimento à noite, e aí eu corri logo para mandar para fazer. E assim, é algo, gente, que é muito gratificante. Você ouvir da pessoa que ela estava há anos tomando medicamento de colágeno de farmácia e no primeiro pote a pessoa melhorar, entendeu? Então, e aí eu já fiz pedi Thaís, né, gente, para fazer esse depoimento, para colocar aqui. Então, assim, hoje eu só empreendo aqui. Você perguntou outra coisa a mais que eu não respondi? Que bacana, Miriam, muito obrigada, viu? Gratidão. Uma coisa importante que ela falou, gente, que fica de exemplo para todos nós, ela não se compara a ninguém, tá? Então entrou um novo, tá produzindo, 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 ela continua no ritmo dela, fazendo o que tem que ser feito. E raiva é isso, né? Raiva tem que ser gostoso, tem que ser leve, porém fazer o máximo dentro do nosso possível, porque da mesma forma que ela tem, né, os compromissos familiares, os compromissos domésticos, ela também tem a responsabilidade de levar saúde para as pessoas, né? Então, fazer o máximo dentro do nosso possível e não se comparar a ninguém, né? Cada um tem o seu ritmo, e é isso, e cada um tem a sua meta, o seu objetivo, o seu sonho, e vai depender o ritmo que você vai imprimir na Hive é o tamanho do resultado que você terá, né? Então, cada um está aí no seu passo. É isso, minha amiga Deia. Miriam, eu acho que Cláudia aqui na sala não vai me deixar mentir.
A Miriam é o tipo de pessoa que a gente sonha em ter na equipe, que ela é o leão que vem atrás da gente. Mesmo que ela eu não cobro da minha upline, né? Da minha mentora, eu não cobro, mas ela é o leão, né, Clau? Não tem, a gente ama isso, né? Quando a downline ela faz com que a gente se mova, né? Eu acho, Andréia, parabéns, né, de novo aí para as meninas por esse trabalho. Eu acho que é muito importante isso que a Miriam falou de trazer os anônimos, né? Os anônimos é que geram o resultado final da nossa empresa. É claro, eu falei ontem, né, para o Marcelo, o CEO da Hive, que a minha comunidade é meus líderes. E se eles ir para qualquer lugar, eu nem pergunto onde é, eu estou indo atrás, né? Mas os anônimos constroem o resultado da Hive. E anônimos no sentido de que não é o head, o embaixador, é isso que eu quero falar, pelo amor de Deus, entendam, né? Porque às vezes eu sou tão objetiva que não sou clara. Mas a Miriam, ela é uma pessoa assim, eu acho que vocês devem ter percebido pela fala dela, né? A constância, a disciplina. E no tempo que eu estava off, né? Off na minha forma de falar off, porque eu não estava pública, né? Ela dizia assim para mim, Clau, eu entendo, mas a gente precisa. Clau, eu entendo, mas as pessoas perguntam. Clau, e aí? Vai ser quando? Mas ela nunca falou assim, tá, mas se tu não voltar, eu também não vou fazer. Ou seja, ela foi um incentivo para mim, inclusive, no sentido de, mesmo não podendo fazer o que eu gostaria de fazer, eu continuava fazendo o que era básico. Entendem? E assim, ó, a Miriam tem constância, tá? A gente tem um horário de trabalho que é às 14 horas no Zoom, todos os dias no nosso time. Pode não entrar ninguém, mas ela abre a sala do Zoom e tá lá. Sozinha, ela abre a sala do Zoom e fica lá. Daí às vezes eu perguntei a alguém na sala, que às vezes eu tenho imprevisto, ela responde: sim, tá aberta, estou aqui. E eu entro, é a Miriam que está lá. Então, gente, quando ela tem resultado, e ela tem, assim, resultado de produtos, se vocês pegar os depoimentos, gente, os depoimentos de Bioflex, os melhores, eu não tenho, eu desafio aqui, os melhores resultados de Bioflex são dos clientes dela. São essenciais para gente. Eu vendo só com os depoimentos dela. Todas as minhas vendas de Bioflex, eu pego e boto no status do WhatsApp, ela falou desse de ontem à noite, coloquei, já vendi 2 hoje de manhã. Por quê? Porque são reais. São pessoas que falam com o coração de verdade do que elas têm. Então é isso, né, que a Miriam falou. Ela não é um ser extraterrestre. Ela pegou o que é o sentimento dela e falou: eu vou fazer autorresponsabilidade. Como? No meu ritmo. Ela não é uma top recrutadora. A irmã dela bateu o Clube Black, ela não bateu, e daí? Tá tudo bem. Ela falou assim: eu estou no meu ritmo, vai acontecer na hora que eu estiver preparada para acontecer. Ela me perguntou quando a Andrea falou, ela falou: Clau, ela pediu falar sobre liderança, mas como que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre a liderança que eu tenho sobre mim e sobre os clientes. Ok, é isso, é liderança, gente. Liderança não é sobre uma equipe gigantesca de pessoas que fazem negócio. Liderança é você conseguir liderar o seu tempo, a sua pessoa e o que você faz. E é sobre isso. Obrigada, Andréia. Parabéns, Miriam. Eu sabia que você ia arrasar, tinha certeza absoluta. Assim, ó, deixa Te eu vou amo. trazer uma última dica. Uma última dica aqui para vocês. Escolham, gente, porque muitas pessoas me chamam, né, para pedir como é que você faz, como é que isso, que aquilo. E aí eu sempre falo, qual é o seu produto? Porque eu não fico querendo atirar para todos os lados. Então, assim, eu pego naquilo que eu tenho resultado, que eu tenho segurança, que eu vivo aquela realidade de saúde com aquele suplemento. E aí eu me dedico a mostrar isso para as pessoas. Depois que o peixe cai na rede, aí eu mostro as outras coisas. Mas a princípio eu vou naquilo que eu sei que é bom. Hoje
A minha realidade que eu tenho, eu uso 3 colágenos que me tiram do quadro de fibromialgia, de dores da coluna, que não é pouca coisa. Não gosto nem de falar que tem gente que fala, nossa, quantos anos você tem, né? Que parece que tem quase 100 anos. Mas não. E aí eu foco nisso. Então, assim, quem hoje ainda não tem esse retorno assim de clientes, de produto, que produto é esse que vai te dar? Você tem que ter essa certeza, usar e comprovar e mostrar isso para as pessoas. E detalhe, as pessoas têm que perceber. Falar de autoridade numa empresa de suplementação e a pessoa não cuidar da saúde, a pessoa não fazer atividade física, né? Eu falei, tem que ir para academia, tem que fazer musculação. Então, a gente tem que ser assim para as pessoas. Tem um depoimento de uma amiga aqui que ela falou, Miriam, há mais de 2 anos, muito mais, ela era cliente na minha papelaria. Ela fala, eu só quero esse produto porque eu sei que funciona, a sua realidade é outra. Então, quem me viu, quem me vê, sabe que eu tenho uma realidade hoje que é por conta da suplementação, que eu já vivi muitos efeitos sanfona, sabe? Hoje não mais. Então, as pessoas falam isso para mim. E hoje o Cadu falou, né? As pessoas perguntam para mim, uma afiliada minha usava o shot, estava passando por um problema de saúde e falou assim: a Miriam já me falou disso transresveratrol. Ela lembrou disso, veio falar comigo. Miriam, me disseram que isso é maravilhoso. Eu falei assim, sim, fui eu que te falei, você usava. E aí ela voltou a usar o nosso shot. E aí ontem eu estava atendendo uma cliente pessoalmente, falei com ela, amiga, como é que tá? Tem 4 dias que ela está usando. Como é que tá a sua experiência? Que eu já queria dizer para a pessoa que estava do meu lado. Aí ela falou assim, eu quero ligar, eu quero falar. Aí eu disse para ela, mas agora não dá, porque eu estou atendendo a pessoa. Aí eu falei assim, mas o seu resultado não foi bom? Ela, foi, mas eu quero falar, eu quero que a pessoa saiba. Eu falei assim, não, faz um depoimento para mim de 1 minuto. Não, mas 1 minuto não dá para eu falar. Aí eu falei assim, então você faz um depoimento longo e um de 1 minuto, porque eu preciso dos dois. Ou seja, hoje eu tenho que controlar as pessoas porque eles querem falar mais. Eu tenho, até já falei para a Cláudia, tem um projetinho aqui e aí eu acho que a gente precisa trazer esse projeto, que é criar uma live de depoimentos. Que aí a gente vai ter o cliente falando pela gente. E é isso que eu gosto. Eu não quero falar do meu resultado, porque é a história de parecer papo de vendedor. É a gente trazer e dar esse tempinho de fala. Mas 1 minuto é pouco, gente. A gente tem que ter pelo menos uns 3 minutinhos, porque as pessoas querem compartilhar. Eu tenho gente que fala isso o tempo todo. Né? Eu acho que isso vai ser sucesso, né, para a gente aqui, tá bom? Que E maravilha, assim, que minha maravilha. equipe é isso, é o que a Cláudia falou, né? Mas eu estou na construção, sim, e no tempo certo eu vou buscar e isso vai acontecer, né? É isso que eu estou nesse dia a dia aí de construção. Já bati meus 7K, é, essa estratégia da Hive com a gente é muito boa, é isso. Tem gente levantando a mãozinha aí? Tá dando palma. Isso, batendo palma. Ah, tá bom. Meu Deus do céu, hein, gente? Que é isso, hein? Olha só, hein? Deu. Sabia que ia ser sucesso, eu sabia disso, eu te falei. Parabéns novamente pelo teu trabalho, Miriam. Parabéns mesmo. Fico muito feliz, fico muito orgulhosa, porque a gente está muito tempo aí fazendo algumas ações juntas, né? Então, acompanho, muito bom ver teu crescimento, teu profissionalismo. Isso reflete não só nos teus resultados, mas também em todo o time, né? Então, você não só inspira o teu time, Clau, mas sim todos nós. Então, parabéns. Que venham mais pessoas maravilhosas que você possa abençoar com os nossos produtos, que venham pessoas maravilhosas para estar empreendendo com você também, aí aumentando essa colmeia. E muito obrigada pelo teu tempo. Espero que todos vocês tenham aproveitado demais esse momento. E vai ficar gravado no nosso canal do Hive Academy, né, no YouTube. Então vamos aproveitar, compartilhar, usem, né? Ali a Clau compartilhou no chat o canal do Telegram. Quem tiver depoimentos, porque todos nós temos clientes, né? Então, quem tiver depoimentos, mas ele não tá bonitinho assim como tá lá no canal. Manda pra gente que a gente edita, né? Não tem problema, não precisa fazer bonitinho. O importante é a fala da pessoa e saber quem falou e qual que era o problema. E o que usou. Que daí a gente dá um tapa no visual aí pra poder usar, porque o mais importante é a essência, né? A gente quer o depoimento da pessoa. Mandem pra gente para que a gente possa aí tá incluindo também mais pessoas sendo beneficiadas com isso.
Né, Miriam? É isso aí. Odeia, lembra que lá no início a gente compartilhou, nós temos grupos no Telegram de resultados. É o da Então, Ali a Cláudia botou ali no chat ah, bacana. agora. Gente, acessem lá, porque lá tem os áudios, né? Os resultados que a Miriam Rezende posta. Isso vai ajudar muito, né? Vocês a venderem. O que que eu vi, né? Esse tempo ouvindo a Miriam, a Deia perguntou assim: quem não gostaria de ter uma Miriam na equipe, né? Todos nós gostaríamos de ter uma Miriam na equipe, né? Mais do que ter uma Miriam na equipe, gente, vamos ser uma Miriam Rezende também, né? Vamos. O que que eu vejo nela? Paixão, brilho nos olhos, entusiasmo, né? Ela ama o que ela faz, ela é produto do produto e ela faz tudo com muito profissionalismo, né? E o que a upline dela falou dela? Ela tem constância. Constância é consistência, né? E quando ela começou a falar aqui no começo, não sei vocês, mas eu achei assim, será que ela é da área da saúde? Será que ela é nutri? Porque ela fala com tanto profissionalismo, né? E, e é isso, né? Então, assim, se você faz raiva, a gente copia e cola. Quem? As pessoas que estão tendo sucesso, tá? Copia e cola as pessoas que estão fazendo certo. Paixão, brilho nos olhos, profissionalismo, é isso que ela passou. Então, Miriam, você está de parabéns, tá? Continue. E eu sei que você vai ter grandes resultados na Hive, porque é possível, sim, principalmente nessa postura, né, que você vem desenvolvendo Hive. Você está de parabéns, viu? Parabéns, Clau, também, né? Porque eu sei que tem aí por trás aí uma grande líder fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, é isso, gratidão novamente por você ter aceito o nosso convite e compartilhar a sua história. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas como você, inspirando afiliados da Hive, tá? Deia, vamos tirar uma fotinho? Ficar Vamos lá, que registrado isso? tá, Obrigada, hoje tá viu? mais bonito ainda. Vamos lá, vamos bater nossa fotinho, corações na tela. Vou parar de gravar aqui.